Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 31. Efésios, capítulo 4, verso de número 31. Nós terminamos semana passada a série Lutando pela Verdade e vamos iniciar hoje uma nova temática sobre a ira. Eu estive pensando que nós abordaríamos e até havia planejado, na verdade, tratar um pouquinho sobre o ser de Deus e os seus atributos, mas logo me veio à mente também um fato de que eu gostaria de fazer sempre aqui na igreja a seguinte abordagem. Quando na escola bíblica dominical nós estivermos abordando algum assunto teológico, nós faremos na doutrina algum assunto prático de convivência ou do nosso dia a dia. Quando na doutrina nós estivermos trabalhando algum assunto teológico, doutrinário, sistemático, na escola dominical a gente vai tratar sobre algo mais prático da nossa vida cotidiana. Então a gente vai sempre abordar esses dois aspectos, tanto no estudo doutrinário quanto na EBD, como a gente fez ano passado e está fazendo agora. Nós trabalhamos na EBD, o primeiro estudo foi sobre uma igreja em aperfeiçoamento, uma série prática de como nós devemos viver como cristãos e de como deve ser o nosso proceder no meio da igreja. Na doutrina, nós estudamos sobre doutrinando para a vida, trabalhamos temas teológicos, doutrinários. Agora que nós terminamos uma série sobre o combate ao falso ensino e as seitas e heresias, nós iniciamos há alguns domingos atrás na escola dominical uma série sobre a Bíblia que Jesus usava. E nessa série nós vamos abordar a interpretação bíblica, doutrina, alguns assuntos teológicos como a gente tem visto. Então nós vamos trabalhar na doutrina agora assuntos práticos. E um deles que nós iremos abordar é exatamente a ira. Vamos ler o texto todos juntos, Efésios 4, verso de número 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém. Louvado seja Deus. A ira, queridos irmãos, ela é um problema e um pecado comum e presente na vida de todos nós. Por isso que a nossa temática é essa aí, a ira e a necessidade de nós arrancarmos pela raiz. Essa arte linda aí que o grupo de mídias preparou para a nossa série de estudos, onde nós vamos observar que a ira para alguns é o que a pornografia é para outras pessoas. Ou seja, um gigante invencível. Ela é reconhecida como um impedimento para uma vida piedosa e vitoriosa em Cristo, com a qual a pessoa luta diuturnamente, tentando se desvencilhar, mas ao final a constatação é que esse traço está sempre presente, ativo, e merece um gigante monstruoso, poderoso e cruel, que parece que nunca vai ser vencido. Então, usando como base, eu vou utilizar outros materiais, é claro, mas como base para a nossa condução desse estudo, eu vou utilizar esse livro aqui de Dr. Robert Jones, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. E na introdução, ele faz essa observação aí que eu coloquei em frase para os irmãos. A ira, ela parece um gigante invencível. Parece um pecado que a gente nunca vai conseguir vencer, porque na luta diuturna contra esse pecado, contra essa prática, a gente percebe que nós fraquejamos, que nós caímos, que nós tornamos a fazer. A gente sai da igreja após um momento de culto, onde a gente aborda a ira, onde a gente aborda a necessidade de sermos mansos, sermos controlados pelo Espírito Santo, mas basta a gente chegar em casa e se estressar com o menino que a gente já perde o controle. Parece um gigante invencível, né? Parece que é uma luta que não tem fim. A gente diz, eu vou me controlar. A gente sai da igreja assim, tranquilo, que nem a música de Grupo Logos. Calmo, sereno e tranquilo. Tararara. Mas basta uma agitaçãozinha em casa que a gente logo esquece tudo que a gente aprendeu na igreja. Então, a ira, de fato, ela é um gigante a qual nós precisamos vencer e lutar diuturnamente. Mas a percepção de que a ira é um monstruoso pecado impossível de ser vencido, infelizmente tem levado muitas pessoas a
tentativas infrutíferas, que não produzem de fato a tão desejada transformação permanente. Então, a gente precisa entender o pecado da ira, entender como é que ele funciona, entender quais são as suas raízes, para que a gente então possa partir para uma transformação permanente. Por isso que a gente vai abordar os seguintes temas, que eu acabei pulando, foi Lucas? Os seguintes temas que a gente vai abordar. Primeiro, hoje, o que é a ira. Segundo, sua ira é realmente justa? Terceiro, como chegar ao coração da ira? Quarto, arrependimento, o caminho para erradicar a ira do coração. Quinto e sexto, o processo de mudança de nossa conduta irada. Sétimo, a ira contra Deus. A ira contra si mesmo, oitavo estudo. Como ajudar os outros a lidar com sua ira. E finalmente, por que você deve lidar com a sua ira pecaminosa. Então, diante desse cenário de que a ira parece um monstro invencível, nós vamos precisar entrar nessas questões para que a gente possa entender a raiz, a origem e como que a gente lida com esse pecado, para que a gente possa definitivamente vencê-lo e buscar cada vez mais a mudança de vida. Mas o que é ira? O autor vai dizer o seguinte: a ira é um processo, um problema universal, dominante em todas as culturas, experimentado por todas as gerações. Ninguém está isolado de sua presença ou imune ao seu veneno. Ela permeia cada pessoa e arruína nossos relacionamentos mais íntimos. A ira é um fio sempre presente no tecido de nossa humanidade caída. E a gente vai ver isso de maneira muito triste, tanto na igreja, quanto na sociedade, quanto nos lares cristãos. E o crente em Cristo, então, precisa estar buscando vencer essa batalha, essa guerra, porque nós não estamos isentos à ira. O texto que foi lido aqui no início, de 1 Pedro 2, do 11 em diante, menciona exatamente esse aspecto, a necessidade da gente abandonar as paixões, da gente vencer a carnalidade, da gente viver agora um novo padrão de vida, conforme diz Pedro. Então, irmãos, a ira precisa ser vencida. Só que a ira é mais fácil de descrever do que definir. É mais fácil a gente perceber reações iradas do que a gente descrever propriamente o que é a ira. Quando a gente identifica tanto na vida dos outros, fulano se irou, fulano estava revoltado, hoje ele estava com sangue nos olhos, ou até mesmo quando pulsa em nossa veia essa vontade, esse sentimento de ira que é tão aflorado. Mas afinal, o que é ira? Embora a Bíblia não apresente uma declaração, uma definição formal, ira, isso, mas ela vai nos mostrar de maneira muito variada termos e exemplos claros de ira que vão dar sabor, cores e movimentos a como que a ira funciona. Então a gente vai encontrar uma variedade de demonstrações de pessoas iradas na Bíblia Sagrada, e a gente vai perceber então como que essa ira que apresenta na Bíblia Sagrada, ela é por vezes pecaminosa quando parte de um sentimento humano pecaminoso, e como que nós, irmãos, como que nós precisamos lutar de maneira sábia para arrancar esse mal pela raiz. Então, vamos ver agora uma definição funcional de ira. Se a gente tivesse de definir o que é ira, talvez essa definição cairia bem. Nossa ira é nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra o mal por nós percebidos. Então, é uma resposta a uma percepção de mal que nós temos. Eu vi uma situação que para mim é errada, eu me iro. Então a ira ela é sempre uma resposta ativa e integral de juízo. Eu vi um rapaz batendo numa moça, e isso me indignou. Eu fiquei irado com essa situação. É uma resposta ativa e integral de juízo moral. Moral negativo, porque nós estamos nos irando contra aquilo que é pecaminoso. Então, normalmente, a gente pode observar a ira dessa maneira. Dentro dessa definição,
nós temos várias ideias chaves que eu queria observar com os irmãos. Primeiro, a nossa ira é uma resposta ativa. O que é que significa? Que é uma ação, é uma atividade. Sempre nós vamos perceber a ira ligada a uma ação. É algo que nós fazemos, não algo que nós temos. Entenda bem isso. A ira está sempre ligada ao que nós fazemos, não ao que nós temos. É bem verdade que eu preguei aqui há um tempo atrás, acho que um mês talvez, baseado em Mateus capítulo 5, na nossa continuidade do Sermão do Monte, sobre a necessidade de nós lutarmos contra a ação iracunda. Então, há pessoas que parecem ter a ira impregnada em si. Você olha para ela e já vê a imagem de uma pessoa iracunda, que está sempre raivoso. Tem pessoas que são tão assim, né, que o semblante, você olha assim, já é um semblante de raiva. Parece um Rottweiler, um pitbull assim bravo. Você olha assim, uma pessoa diz, misericórdia. Tem medo até de falar, porque a cara já é amarrada, é azeda. Pessoas que são assim. Só que a ira, irmãos, não é algo que nós temos, é uma ação. Agora, a grande questão é que, por que a ira ela pode ser pecaminosa de acordo com a maneira como nós agimos, de maneira irada? Há pessoas que constantemente estão atoladas no pecado da ira pecaminosa, porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A gente vai tratar sobre esse texto mais à frente. Então, existe uma ira que não é pecaminosa. Mas se a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, certamente tem também uma ira que é pecaminosa. Se há uma ira que não é pecaminosa e há uma ira que é pecaminosa, o iracundo é aquela pessoa que vive em constante ação de uma ira pecaminosa. Então não é uma coisa, não é um fluido ou uma força que tem dentro de você. A Bíblia retrata pessoas que praticaram a ira, não que tivessem a ira. Então a gente precisa entender isso. A ira é uma ação, é uma resposta ativa. Um segundo aspecto dessa definição é que a ira também é uma resposta ativa, pessoal e integral. Ou seja, envolve todo o nosso ser e põe em ação nossa pessoa como um todo. Não tem como uma pessoa que teve um momento de ira, uma ação irada, não ter todo o seu corpo envolvido. Olha, tem gente que fica com as orelhas incha. Já viram isso? O camarada fica... A gente tem um colega lá em Monteiro, chamado Roxinho. Quando ele tomava uma, ele ficava com isso aqui assim, roxo mesmo assim. O sangue parece que subia, concentrava aqui na cabeça. O rosto dele inchava e ele ficava roxo. Aí a gente apelidou, ele é conhecido até hoje como Roxinho. Então era quando ele bebia ou então quando ele estava estressado. Então quando a gente encontrava o Roxinho na rua, a gente sabia se ele estava estressado ou não. Quando ele estava assim mais, a pele mais calma, o rosto menos desinchado, ele nem bebeu nem está estressado hoje. Mas quando a gente encontrava ele com o rosto inchado, roxo assim, o sangue, você via as veias que assim, então, ou ele tomou uma grande, ou hoje ele está estressado com o comércio dele. Conhecido. Não tem como, irmãos, da mesma maneira, uma pessoa irar-se sem que isso comprometa todo o seu corpo. As emoções são comprometidas, por isso que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada sempre uma atrelação da ira com as emoções. Embora a ira não seja apenas algo emocional, mas está constantemente atrelado. Por quê? É algo ativo, é pessoal e é integral. Todo o corpo age quando a ira é praticada. Veja, pessoas que se tremem. Quem nunca se tremeu de raiva? Né? Eu sou muito tranquila, muito calma, né? Mas normalmente, em um momento de muita raiva, de muita ira, nós chegamos até a tremer. Pessoas que tremem de raiva, de ódio. As pernas bambeiam, a feição, a fala. Tem gente que gagueja na hora da raiva. Tem gente que fica gago na hora da raiva. Se tiver irado numa briga, você não entende nada do que diz, porque começa a gaguejar na hora. Não tem como a ira não ser vista integralmente também no corpo.
Por isso que boa parte da literatura popular vai rotular a ira como uma simples emoção. É verdade que a ira atinge as emoções, mas é mais do que mera emoção. Atinge a volição, a cognição e também o comportamento. Tudo é atingido por ira, porque a ira é complexa. Ela abrange todo o nosso ser. Terceiro lugar, uma terceira ligação àquela definição que nós vimos é que a ira também é uma resposta contra algo. Ela não surge num vácuo, nem aparece espontaneamente. Se está tudo bem com você, se está num dia bem, está tudo tranquilo, está tudo caminhando tranquilamente, não teve imprevisto, não teve aperreio, não teve dor de cabeça, ninguém lhe chateou naquele dia, você não vai se irar. A possibilidade de alguém que esteja tirando férias, deitado numa rede, à beira da praia, sem ninguém lhe aperrear, sem nenhum problema lá acontecer, a probabilidade de que aquela pessoa se ire é muito pouco, a menos que alguma coisa aconteça, mas se ela está bem, se tudo ao seu redor está bem, ela não vai irar-se espontaneamente, porque a ira é sempre contra algo, sempre contra algo. É muito comum, eu ouço muitos irmãos falarem isso, né? Ixi, eu não gosto de ir na capital porque o povo é tudo estressado. De onde vem isso? Morava na capital, né? 6h30 da manhã eu tirava meu carro do prédio para ir para o seminário, recebia meio mundo de palavrão. Eu e meus familiares, tudinho, né? Era nome com todo mundo. 6h30 da manhã, eu tirando o carro da garagem, abri o portão. Nessa época o portão lá não era automático, um perigo imenso para a gente, mas eu descia do carro, abri o portão, colocava o carro fora, 4 faixas de veículos, 7h da manhã, todas as 4 faixas estavam lotadas e cada um brigando por um espaço. Não tinha outra maneira de eu sair se não tomasse um pouquinho de uma dessas faixas. Ficava metade do carro na calçada e a ponta do carro, a frente do carro, tomando um pouquinho de uma faixa da avenida. Isso era razão suficiente para os motoristas fazerem o maior buzineiro, chamar nome, chamar palavrão. Uma vez eu fiquei assim, abismado, 6h30 da manhã eu tirando o carro, uma senhorinha vinha na calçada andando, toque, ligeira, fechada com uma bolsa do lado, eu tirando o carro, ela me disse um monte de coisa. Esculhambou, me disse um monte de palavrão comigo, eu disse, minha senhora, é meu carro, não é um avião não, para me sair voando não, tem que tirar, é o jeito, tem que passar por aqui. As pessoas andam um pilho de nervo, por quê? A ira é contra algo. O que é que leva as pessoas, especialmente que vivem numa capital, num centro, a viverem extremamente estressadas? É o trânsito, é a correria, é o perigo iminente, a gente anda constantemente com medo de ser assaltado, a gente está constantemente na iminência de um acidente, as preocupações diárias, é contra algo. Então, quanto mais ações, ou quanto mais motivações para mexer com nossas emoções, mais frequente será ações de ira, porque a nossa ira ela é contra algo, não surge de um vácuo, nem aparece espontaneamente. Tal provocação, naturalmente, não deve ser vista como uma causa. Veja como é comum, a gente faz sempre o seguinte, né? Quando a gente se ira ou tem algum ataque de raiva, a gente costuma dizer isso aí. Ele me fez ficar irado. Fiquei irado porque meu carro quebrou. A gente sempre joga a nossa ira contra alguém. Fulano faz sair ou me faz exprimir o pior de mim. Ele tira de mim a pior versão. Eu já abordei isso aqui outrora, que na verdade tudo isso é apenas uma revelação de como está o nosso coração. Até porque lá em Deuteronômio 8, eu acho que é verso 16, por aí, Deus vai dizer o seguinte: eu te fiz passar fome, eu te fiz ter sede, para saber o que estava no teu coração. Deus não é causador de ira de ninguém, mas as suas ações, por vezes, revelam um coração iracundo. Então, todas as vezes que a gente tem alguma atitude pecaminosa, não é por culpa do outro. O outro apenas está sendo um canal
para nos levar a revelar o que está em nosso coração. Isso, eu não estou dizendo com isso que o outro indivíduo não pode errar para com você, lhe estressar, tirar sua paciência, não estou dizendo isso. Mas a nossa resposta, ela sempre é reveladora do que tem em nosso coração. Sempre, 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 sempre. Quarto, nossa ira, em essência, envolve um juízo moral negativo que fazemos. Além de ser uma resposta contra algo, tem um juízo moral que a gente julga quando a nossa ira explode. E a ira sempre faz objeções a males cometidos através de três ações. A ira protesta. O que foi que você fez de errado? A ira pronuncia uma sentença. Aquela ação não é justa. E a ira exige. Isso tem de parar. Então, toda ação de ira envolve um juízo moral negativo que a gente faz. Então, você vê o garoto que está abusando da boa vontade da avó, você protesta. A ira protesta. O que você fez? O que você fez de errado? A ira vai pronunciar a sentença. Isso é injusto, isso não pode acontecer, isso é absurdo. A ira também exige. Isso tem que acabar agora. E aí, por vezes, a gente utiliza essas demonstrações, por vezes isso é expresso através da agressão. Através da agressão. Então, a ira envolve um juízo moral negativo que a gente faz. Há também, irmãos, um outro sentido em que a nossa ira ela é moral. Nós praticamos perante Deus, à vista de Deus, que perscruta todas as coisas. E Deus é que vê todas as motivações, todas as razões que há em nosso coração. É Deus que faz isso. Sábado passado, Tia Gesa contou lá no Chá das Mulheres, né, um exemplo de um irmão lá de Jacobina, que teve essa atitude, o irmão não, uma pessoa que teve para com ele, o motorista, ele era motorista de ônibus, quem estava lá ouviu a história, uma senhora entrou no ônibus e o ônibus saiu naturalmente, como acontece, só que antes dela se sentar, o ônibus saiu, voltou a andar, e ela caiu. Então ela desceu do ônibus, foi para casa, chegou em casa e disse ao marido: olha, o motorista fulano de tal não esperou eu me sentar, saiu com o ônibus e eu levei uma queda. O marido, iracundo, foi lá e matou o motorista. Veja a situação, né? A ira, ela sempre é um julgamento moral. Só que aí tem um sério problema, que nem sempre o nosso juízo de valor está correto. Às vezes está equivocado, completamente equivocado. E por conta disso, a nossa ira, ao invés de ser uma ira justa, santa, pode tornar-se uma ira pecaminosa. Porque o único que vê a intenção do nosso coração, perscruta a nossa mente, é o nosso Deus. Provérbios 5, 21, quem quiser abrir e ver esse texto, tanto o 21 como o capítulo 15, versículo 3, nos mostra esse aspecto de que Deus é aquele que nos conhece por completamente, Ele perscruta todas as coisas. Veja o texto, Provérbios 5, 21 pelo menos. Diz assim a palavra de Deus: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Provérbios 15, 3, já que eu estou aqui com o texto aberto. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, toda a nossa ação de ira é sempre corondeio, a ideia de que perante Deus. E Deus está contemplando tudo, Deus está vendo, Deus sabe a intenção do coração. Então, toda a nossa ira, ela é moral e nós praticamos perante a face de Deus, porque Ele perscruta todas as coisas. Mas em quinto e último lugar, um desdobramento daquela definição inicial, a nossa ira envolve um juízo contra um mal por nós percebido. Ela é contra algo, ela é sempre contra alguma coisa, ela envolve um juízo moral e ela também envolve um juízo contra um mal por nós permitido. E aí nós vamos perceber, queridos irmãos, que boa parte da ira que nós temos, ela é incorreta. Se a gente pudesse avaliar as nossas ações, tanto as nossas quanto de outras pessoas, como correta ou incorreta, para a gente observar as nossas atitudes e contabilizar por que nós nos iramos,
nós vamos perceber que geralmente é por ações injustas. E para piorar ainda mais isso, a nossa ira pode ser tanto piedosa como pode ser ímpia. Então nós podemos ser ímpios em um proceder, em uma ação, e isso não agrada a Deus. Então são 5 definições ou 5 desdobramentos da definição da ira. Vamos agora para as categorias bíblicas de ira. Nós vamos abordar hoje 3 categorias bíblicas e a gente semana que vem a gente dá continuidade com uma demonstração de vários personagens bíblicos que se iraram. A Bíblia Sagrada, ela classifica a ira em 3 categorias: a ira divina, a ira humana justa e a ira humana pecaminosa. A ira divina, humana. Mas a humana, ela pode ser justa e pode ser pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Estatisticamente, a maioria das referências bíblicas à ira tem a ver com Deus. Então, nós vamos observar primeiro a ira divina. Existem cerca de 20 palavras hebraicas que falam sobre a ira divina, que se refere à ira de Deus contra o mal. Deus não tolera o mal. E, num certo sentido, Deus vai ser apresentado na Bíblia Sagrada como sendo aquele Deus que ao mesmo tempo é amoroso, mas ao mesmo tempo é o Deus mais irado do nosso planeta. A gente vai perceber isso de maneira muito comum. É o Deus mais amoroso e o mais irado de todo o nosso planeta. Como é que a gente pode, então, observar com que se parece a ira de Deus na Bíblia Sagrada? Os termos hebraicos, eu não joguei aqui na tela os termos, mas eles ocasionalmente são traduzidos como nariz, narinas e face. É curioso isso. Sempre que a gente encontra as menções hebraicas sobre a ira de Deus, a gente encontra essas menções à face dele e aos narizes, ou às narinas de Deus. Lembra, por exemplo, o Salmo 63. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Aí depois diz, faz resplandecer sobre nós o teu rosto. A menção do salmista, faz resplandecer sobre nós o seu rosto, ela está ligada a um contexto muito comum dos palácios. O que é que acontecia? Se um pedinte, se um servo ia perante o palácio do rei para fazer uma solicitação por alguma coisa, e após ser comunicado ao rei que havia ali um servo que estava fazendo um pedido por uma situação, o rei viesse apresentar perante ele, isso era um sinal de que a resposta ao seu pedido seria favorável. Mas se de repente chega um pedinte no palácio, os servos do rei tomam a informação, levam ao rei e dizem, eu não vou atender isso não. E então o pedinte não vê a face do rei, só vê as suas costas, ele está voltado para ele está saindo da sua recâmara, qual a ideia que se tem? O meu pedido não vai ser atendido. O rei saiu de fininho, virou as costas para mim. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre a face de Deus, também revela esse aspecto. O Deus que se ira. Por que utilizando a expressão as suas narinas? Porque normalmente a Bíblia traduz isso numa linguagem, como eu digo aqui sempre, né? Em antropomorfismos, que são descrições de Deus expressas em formas humanas. Quando você está irado, qual é a sua primeira ação? O fungado forte, a respiração ofegante, a raiva, ela é expressa através da nossa ação de expirar e da nossa aspiração e expiração. Então a gente vai encontrar Deus irado com definições desse tipo, o Deus que está irado com as suas narinas. Vamos ver alguns exemplos? Êxodo 15, vou fazer o seguinte, vou começar por aqui, vou pedir para o nosso irmão Diácono Hélio abrir Êxodo 15, 8. Nossa irmã está com o bebê, vou pedir para a irmã Marta Jó 4, 9. E o nosso irmão Ita, Salmo 18, 7. A irmã Marta, Jó 4, 9. E o nosso irmão Ita, Salmos 18, 7. E lá atrás, presbítero José
Salmos 8, aliás, 18, 8 e 15. Seguindo essa ordem aí. Êxodo 15, 8, Jó 4, 9, Salmo 18, verso 7, depois 8 e 15. Pode começar a leitura. Só segurar. 15:8, né, irmão? 15:8. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Então nós temos aí uma definição onde a menção é as duas narinas, como resfolgar das tuas narinas. Esse é o cântico de Moisés, onde ele mostra a sua ira, a ira de Deus contra os egípcios, contra Faraó e seus carros. Então Deus se irou. E como resfolgar das narinas, amontoaram-se as águas. Uma demonstração da ira divina. Jó 4:9. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. Nós temos o aspecto do hálito de Deus, e nós temos a menção clara de Jó sobre a sua ira. Agora o Salmo 18, verso 7. Salmo 18, 7. Então a terra se abalou e tremeu, abalaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. A terra se abalou e estremeceu, vacilaram também os fundamentos do monte e estremeceram. O verso 8 diz assim: das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. E o verso 15 vai dizer: então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Então, nós vamos perceber que a ira de Deus, ela é vista numa linguagem antropomórfica, de uma ação de Deus em respirar de maneira mais forte, mais veemente. Então, a ira nas Escrituras, tanto a de Deus quanto a nossa, regularmente vai irradiar em emoção. Por isso que a definição lá atrás diz: a ira não é meramente emoção, mas ao mesmo tempo não existe uma ira que não seja emocionada. Está recheada de emoção. Então, nós precisamos perceber isso. Além disso, a ira ela é calorosa e com frequência queima. Por isso que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada as menções de que o fogo de Deus, que esse aspecto de queimar está mais atrelado à ira do que qualquer outra coisa. Aí a gente tem cuidado com aqueles hinos, né? Queima Jesus, desce fogo, manda fogo, manda fogo. Eu particularmente não canto ao Senhor esses hinos, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Você está pedindo para Deus derramar sobre você ira. Irmãos, se a nossa ira humana já causa tragédias incalculáveis, imagine você ser punido pela ira divina. É aquele sermão de Jonathan Edwards: pecadores nas mãos de um Deus irado. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, frequentemente, com exceção de uma passagem ou outra, normalmente as passagens que falam sobre o fogo que cai, sobre esse aspecto da queima, está ligado ao juízo divino.
Então a gente tem que ter cuidado com aqueles corinhos que são bonitos, né? Bonzinho de cantar, bem ritmado e tal, que a gente aprendeu lá no passado, para a gente não estar pedindo condenação a Deus. Queima, queima, queima. Eu estava escolhendo a música do acampamento agora, uma música tempo para acampamento, aí tem uma música linda, 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 linda. Quando chega no final assim, eu quero queimar, queima, manda fogo, manda fogo. Eu digo, eles andam uma música todinha esse negócio agora. Não vai pedir ira, não vai pedir essa ira sobre nós. Nós não queremos. Deus é justo, isso é fato. Ele vai nos julgar, ele vai punir aqueles que praticam maldade, aqueles que aborrecem a sua santidade. Mas nós temos que ter cuidado, porque normalmente e com muita frequência essa ira está ligada a algo caloroso e que queima. É porque a gente costuma fazer uma atrelação às línguas repartidas como de fogo, lá em Pentecostes, em Atos 2, e nós achamos então que toda ação do Espírito Santo ela é como que fogo, mas normalmente nós vamos perceber que o fogo está atrelado a uma ação de juízo, justiça, punição contra o pecado. Quando Deus quis punir Sodoma, fez o quê? Fogo sobre Sodoma. Quando Deus quis punir, lá em Números capítulo 16, Corá, Abirão, esqueci o nome do outro agora, Datã e Abirão. O que é que Deus faz? Deus manda fogo. Deus abre uma fenda na terra que consome as tendas dos três, e depois, e o caso de Acã também, depois aqueles que quiseram se intrometer, ser sacerdotes sem ser, que pegaram o incensário e foram perante o Senhor, diz o texto lá que Deus derramou fogo do céu, o fogo consumiu as 250 pessoas, só ficou no chão os incensários. A ira de Deus sempre está atribuída a fogo. Quando Deus faz uma aliança com Noé, após o êxodo, ele vai mencionar que a terra não seria mais destruída por água. E quando então nós encontramos menções sobre a vinda de Cristo, sobre a justiça de Deus, sempre a imagem do fogo está presente, porque é uma ação da ira divina. Então, contra o que ou quem Deus se ira? Essa é a nossa pergunta agora. Contra o que ou quem Deus se ira? Em termos simples, Deus está irado contra pecadores e contra seu pecado. E a gente precisa lidar com isso, porque há uma teologia que é pregada aí em que Deus está irado contra o pecado e não contra o pecador. Mentira. É mentira. Deus se ira contra o pecado e também se ira contra o pecador. Se Deus se irasse apenas contra o pecado de Corá, Datã e Abirão em número 16, eu vou pregar esse texto aqui na igreja ainda, se Deus quiser. Tem um sermão pronto já. Se Deus se irar somente contra o pecado de Corá, Datã e Abirão, Deus não tinha matado eles. Deus tinha feito-os parar de pecar. Mas Deus matou eles. Deus puniu a eles. Então a ira de Deus está contra pecadores e também contra o seu pecado, e a gente precisa estar atento quanto a isso. Ele vai sustentar uma ira justa contra toda forma de impiedade. E quando a gente fala da ira de Deus, irmãos, a gente precisa entender que ela é uma ira determinada, perfeita e pura contra o mal. A nossa ira é falha muitas vezes, mas a de Deus não é, ela é pura, ela é contra o mal. É natural que a gente fique espantado diante de algumas descrições que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada. Lá em Deuteronômio 32, versículo 41, nós vamos encontrar uma demonstração disso. Veja aí, Deuteronômio 32, 41. Deuteronômio 32, verso 41. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão não exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Então, há uma mensagem de Deus muito clara contra aqueles que odeiam a Ele, contra aqueles que aborrecem sua presença, e nós precisamos anunciar isso. Por isso que a gente fala da graça de Deus, mas fala da mão poderosa e punitiva de Deus contra o pecado.
A nossa mensagem não é simplesmente vem como está e fica aqui como está. Venha como você está, mas você tem que mudar de vida. Você tem que mudar o seu jeito, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não tolera isso. Por isso, irmãos, que eu tenho ojeriza a esses coaches da vida. Tá um negócio que eu tenho ojeriza é esses pregador coach que está surgindo recentemente, atraindo milhões de pessoas. De que é o pregador musculoso, de calça ligada, de iPhone da última geração, que bota uma mesinha, um cafezinho e que traz motivação para as pessoas. A mensagem é só essa. Eu sou muito desconfiado com algumas coisas. Nem tudo que me dá eu engulo. Eu cheiro primeiro, eu olho, eu vejo se não tem mofo, com respeito à palavra de Deus. Tem coisa que vem assim, é bem bonitinha, né? Aí, estava aí na mídia um negócio de um café com Deus Pai. E todo mundo café com Deus Pai, famoso café com Deus Pai. E gente assim, da mídia aí, que na promiscuidade, mas café com Deus Pai. Eu digo, pai, esse negócio está muito famoso. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. Geralmente, quando o povo do mundo começa a gostar muito de uma coisa, suspeite. Porque as trevas não têm comunhão com a luz. Não tem. Então você vê um famoso, esse povo assim, mundano, secular, que começa a gostar muito de uma igreja e continua fazendo as mesmas coisas erradas, você desconfia o que está sendo pregado lá. Aí eu vou examinar esse negócio aí, até porque se meus irmãos começarem a ler, eu preciso saber o que é que eles estão lendo para mim, exortar e dizer qual é o caminho que deve seguir para fugir disso. Aí eu fui lá olhar. Não estou dizendo que o livro, que a devocional não presta, não estou dizendo isso. Não li o livro, vi só algumas coisas, não estou dizendo isso. Creio que Deus pode usar para alcançar algumas pessoas, porque tem Bíblia no meio, então não estou descartando isso. Mas eu vou lá no perfil do dono ou do fundador desse negócio. Aí eu dou uma olhadinha rápida no perfil assim, só tem coisa boa. Rapaz, em mais de 1000 postagens, só promessa positiva, só vitória, só mensagem de ânimo. Então, olha, comece o seu dia assim, porque você fazer isso. 3 passos para uma ação vitoriosa. 5 atitudes do vencedor. Isso, aquilo, outro. Você pode prosperar mais. Você pode render mais. Nessa Bíblia não existe pecado. Só coisa boa, só vitória, só prosperidade. As pessoas gostam disso. Esse é um evangelho falso. Por quê? É pregado pela metade. Lembra quando eu digo sempre aqui, uma meia verdade é uma mentira completa. Se você prega só uma parte do evangelho, não prega a outra, você está pregando uma mentira. O Deus que te abençoa, o Deus que te prospera, o Deus que quer mudar a sua vida financeira, que quer mudar seus negócios, que quer virar a chave do seu coração, não é o Deus que manda você mudar de vida? É o Deus que compactua com o seu pecado? É o Deus. Esses dias eu fiquei assim abismado com um tal de um bendito pastor do cão aquele, dando uma entrevista, com milhares de visualização, falando sobre o dízimo do tráfico. Não, mas nós temos que dar o nosso melhor para Deus, a nossa primazia, independente de onde venha. E no momento que você dá, aquilo é abençoado. Que conversa do diabo é essa? Pastor lá inclusivo. Nós precisamos abraçar os traficantes. E ainda que o dinheiro dele seja ilícito, mas é o que ele conquistou. Então, ao entregar ao Senhor, Deus purifica, santifica, é a primazia. Deus agora vai abençoá-lo e prosperá-lo. É essa a imagem. Aí tem muito crente que diz assim, né? Eu vou jogar na Mega Sena, vou fazer uma fezinha no jogo do bicho, eu vou jogar na rifa que fazem aqui na cidade todo dia, se eu ganhar eu ainda dou o dízimo. Dinheiro amaldiçoado, meu irmão. Você está fazendo algo errado e está querendo que Deus abençoe isso. Às vezes os crentes fracos na fé têm essas ideias, né? Que estão fazendo algo errado, mas porque é de boa vontade, de bom coração, Deus vai abençoar. Não, mas o que é que tem? Tudo bem. Pode não ter muita coisa, mas não está certo. E Deus não vai abençoar o que não está certo. Assim. Como é? Lembro. Há pessoas que acham
Acham que fazer a prática do mal... Não, Deus é bonzinho. Não, a Bíblia vai nos mostrar. Versículo 42. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne. Imagina, Deus está falando como um guerreiro que vai passar a sua espada afiada, limpando da terra aqueles que praticam abominação, aqueles que o odeiam, aqueles que não o levam em consideração. Irmão, se tem uma coisa que Deus é justo. Deus é justo. Então, a ira de Deus, ela flui a partir de sua justiça, está embaixo, ó. A ira de Deus flui a partir de sua justiça. Nem no Novo Testamento nós vamos encontrar um Deus que é apenas manso e gentil. Não. Atos capítulo 5, não mencionei aí, né? Mas Atos capítulo 5, Ananias e Safira disseram que estavam doando todo o valor da propriedade. E ali entenda, o que estava acontecendo em Atos capítulo 4? Após o Pentecostes, Pedro prega e quase 3 mil, cerca de 3 mil pessoas são convertidas ao Senhor. E o negócio estava tão bom que ninguém queria sair de Jerusalém. A festa de Pentecostes envolvia gente vindo de tudo quanto era região para Jerusalém, porque a festa acontecia lá. Imagina um acréscimo na igreja de 3 mil pessoas. E esse povo é tudo de fora. E agora está tudo reunido ali. O que é que tem que fazer agora a igreja? Tem que manter esse povo. Tem que manter. E aí diz o texto de Atos 4 que voluntariamente, ali não trata de dízimo. Aplica-se ao dízimo, mas não trata de dízimo. Voluntariamente, alguns irmãos começaram a vender suas propriedades. Há um homem lá, vendeu sua propriedade e entregou nos pés dos apóstolos. A ideia do texto é que muitas pessoas começaram a fazer isso, voluntariamente. Ananias e Safira viram essa cena de muitas pessoas vendendo os bens, as propriedades, levando aquele montante de dinheiro perante os apóstolos e quiseram se amostrar. Porque toda igreja tem um crente amostrado. Não sei se aqui tem. Mas toda igreja tem um crente amostrado. Eu passei por uma igreja que eu passei tanta vergonha com a irmã, até o dia que ela me aperreou tanto que eu disse a verdade, ela saiu da igreja. E foi uma bênção para a igreja isso. Porque ela era professora, dava aula aos meninos, mas não sabia botar o valor do dízimo dela. Vinha no púlpito para mim colocar lá o valor do dízimo na oferta. Eu disse, irmã, a senhora não sabe escrever, a senhora não é professora. Por que a senhora não coloca aí e deposita lá? Mas não era para me mostrar e para mostrar aos irmãos da igreja que ela estava indo depositar o dízimo. Dava um mês e 15 não, mas quando ia era assim, para todo mundo ver. Queria dar um presente, qualquer coisa, na frente de todo mundo. Queria dar uma oferta na frente de todo mundo. Toda igreja tem um crente amostrado. É o que menos faz, é o que menos contribui. E com pouco que faz, quer fazer o alarde no céu e na terra. Toda igreja tem desse tipo. Ananias e Safira era esse tipo de gente. Vamos se mostrar também, está todo mundo dando, vamos fazer nossa parte. Aí foram levar perante os apóstolos uma parte da propriedade que venderam e disseram, tudo que a gente vendeu está aí. Aí Pedro diz, vocês venderam tudo mesmo? Chega primeiro o marido, Ananias, esse foi. Aí Pedro diz, você não mentiu contra os homens, você mentiu contra o Espírito Santo. Foi fulminado na mesma hora. Passa um tempo, chega a mulher. Olha, a parte está toda aí. Pedro diz, isso aqui é o dinheiro todo do campo. É o dinheiro todo do campo. Foi fulminado no mesmo instante. Você não mentiu contra o Espírito Santo. Veja, por que Deus faz isso? Qual a necessidade? Eles não tinham necessidade de fazer aquela doação. Não tinha necessidade de fazer. Não era obrigado a fazer. Ali não estava tratando sobre o dízimo, estava tratando sobre uma oferta voluntária. Mas eles se comprometeram em dar e mentiram, disseram que estava dando o valor todo sem dar. E Deus não tolerava isso. Fulminou os dois no Novo Testamento. Então, o Deus que se ira não é apenas o Deus que lá no Antigo Testamento mandava o exército dele entrar numa nação e devastar todo mundo. É o Deus que também no Novo Testamento continua se irando contra o pecado e quando ele voltar, ele vai punir os ímpios, vai lançar no inferno Satanás com seus anjos, porque ele não tolera o pecado. A ira de Deus flui de sua justiça, flui de sua
justiça. Nós temos um exemplo em Números capítulo 25, versículo 11, de Finéias. Finéias matou um casal que estava praticando imoralidade sexual abertamente. E Deus vai dizer que Finéias foi correto e praticou justiça sobre aquele casal. Então, perceba, irmãos, que Deus, ele se ira. Essa é a primeira característica da ira, né? A ira divina. A segunda característica, deixa eu correr para terminar, é a ira humana justa. Os homens podem se irar de maneira correta. Salmo 2, versículo 12 e Êxodo 32. Esses dois exemplos já nos servem, porque nós vamos tratar muito sobre a ira humana nos capítulos posteriores. Salmo 2, não sei se os irmãos sabem, mas o Salmo 2 é um salmo messiânico, fala sobre Cristo. E diz assim, ó, Salmo 2, verso 12: Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. É um salmo messiânico que apresenta o Messias que viria. Aqueles que andavam no Antigo Testamento deveriam andar por fé nesse Messias. E quando ele veio ao mundo, aqueles que o beijaram, aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram, foram bem-aventurados. Mas aqueles que não receberam, dentro em pouco, a sua ira vai se inflamar e serão punidos pelo Senhor. Então, nós temos a ira humana justa, que é mais demonstrada ainda em Êxodo 32, texto que os irmãos já conhecem, até porque leram recentemente na leitura diária da Bíblia, eu creio. Êxodo 32, verso 19 e verso 20, nos mostra o momento em que Moisés desce do monte e chega no arraial e o povo estava adorando um ídolo. Diz o texto: logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças, então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu ao pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Imagina a cena aí. Moisés quebra as tábuas da lei primeiro, depois ele vai lá, quebra o bezerro, pá, junta o pó do bezerro com a terra e tudo, bota esse pó na água, mistura e diz: agora tomem o bezerro que vocês estavam adorando. Duas questões aí, para mostrar que o ídolo não era nada e para mostrar quão amargoso é o pecado. Tem um texto muito interessante na Bíblia Sagrada, eu não lembro nem qual livro especificamente é. Se não me falha a memória, é de Êxodo a Deuteronômio. Depois eu vou olhar esse texto. Eu li esse texto, eu fiquei muito curioso e depois pretendo até pregá-lo. Aonde uma mistura era dada às pessoas, e se elas não tivessem pecado, não teriam nada, mas se tivesse pecado ia morria. É a imagem de engolir a própria ira, a própria punição, melhor dizendo. É o que Moisés faz com o povo. Toma aí a água do pó do bezerro que vocês celebraram. Vocês estavam adorando, agora vão beber essa água aí, para vocês verem o que é bom. Quão amargoso é o pecado. Moisés vai repetir essa cena de ira contra o povo. Lá no versículo 9 e 10, e também no versículo 33 a 35, quando diz assim: então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Deus puniu o povo e feriu o povo por conta daquilo. Então, perceba, Deus é um Deus justo. É um Deus que fere de fato o povo. É um Deus que de fato faz o povo, às vezes, sangrar
por conta do nosso pecado. Por isso que o texto de 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão voltados para esse povo, os meus ouvidos ouvirão a sua oração. O povo precisa se humilhar, precisa orar e se arrepender dos seus pecados, para que a bênção de Deus seja derramada. Caso contrário, irmãos, caso contrário, o nosso pecado será punido pelo Senhor. Aí às vezes, a gente sofre sem saber por quê, né? A gente passa os perrengues assim que não são naturais nem normais, sem saber ou sem lembrar dos nossos pecados, das nossas ações. Lembra lá de Eclesiastes 5, eu falei recentemente sobre o voto, né? Foi um sermão retrasado, sobre o voto. Quando Deus vai dizer: é melhor do que não votes, do que votes e não cumpras, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Então, muitas vezes nós fazemos voto perante Deus, fazemos promessa perante Deus: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou dar aquilo, eu irei fazer assim. Aí, qualquer dificuldade nós quebramos. Depois estamos colhendo as consequências, dizendo: mas por que, Deus? Oh Deus, por que eu estou passando por isso? Consequência do pecado. Estou dizendo que todo sofrimento que a gente tem é pecado, não é isso. Mas por vezes, muito do nosso sofrimento na vida cristã é consequência dos nossos pecados, porque Deus, irmãos, é justo. Deus é justo, Ele pesa a mão, Ele nos pune mesmo. E de certo modo, a justiça de Deus, quando recai sobre nós, é até mesmo uma demonstração de amor, para nos chamar a arrependimento, para nos chamar a mudança de vida, para nos chamar de novo a atentarmos a sua palavra, a sua presença. Terceiro e último lugar, a ira humana pecaminosa. A ira humana pecaminosa. O último texto para a gente encerrar, Tiago 1, 13 a 15. E a gente para aqui, já deu 9 horas. Diz assim, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí nós temos Tiago fazendo uma menção clara de que quase toda a ira humana ela é pecaminosa, ela revela as sutilezas do nosso desejo maligno, enganoso. E quando a gente então passa a fazer uma avaliação honesta de nossa vida, nós vamos perceber como raramente a nossa ira humana é justa. Por vezes a nossa ira é fruto de um coração pecaminoso, egoísta, onde só olha para si, onde não quer ser incomodado, onde não quer de maneira nenhuma ser contrariado. E a gente com isso viola a vontade de Deus. Então há 3 categorias de ira: a ira divina, a ira humana justa e a ira humana pecaminosa. E desta Deus não se agrada, tá bom? Então vamos parar por aqui. Semana que vem a gente dá sequência falando sobre um rastro de exemplos de ira e entramos na pergunta: sua ira realmente é justa? Aí a gente vai abordar essa temática, tá bom?